Boa noite, pessoal. Agora nós vamos começar mais um podcast, o Cena Cultura, a 16ª edição, com um convidado super especial aqui da nossa região, da Mata Norte de Pernambuco. Hoje trouxemos no nosso nicho cultural uma peça que eu adquiri lá na Feira do Caruaru, que é uma dona de casa, uma senhora, distribuindo alimentos para sua criação de galinhas. O que é uma coisa bem interiorana, bem nossa aqui, bem nordestina, bem daquela coisa de terreiro. Terreiro até quintal, como tinha minha avó. E continuamos com o apoio da EA Arquitetos, Serrinha e Filhos, Gráfico Goianense, e estamos nos estúdios da TV Gamon com a produção da Tagino Produções. Nossa intérprete livre, Thaís Gomes, mais uma vez com a gente. E o nosso convidado, vamos dar o boa noite, né? O Ítalo Micuco. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite, Ítalo. Boa noite, Alexandre, um prazer. Convite, né? É bem importante. A gente está falando aqui com a população goianense um pouquinho, né, sobre design, né, sobre o trabalho que a gente vem fazendo, eu junto com o Estúdio Oba, com o Nicole, com o Felipe. Queria mandar um abraço até para eles também, que faz parte um pouquinho, né, desse meu fazer, né, quanto criativo, quanto artista, quanto designer, quanto tudo isso que envolve, né, a profissão da gente. Isso. Foi bom você falar que assim, design, artista, porque todo mundo que vem aqui nunca é uma coisa só, né? Editor, produtor, músico. E até então você diz, não, só design. Não é só design, né? Porque assim, é design profissionalmente, né? Estudou, sim, mas o fazer artístico transcende, né? Assim, transcende, tem... Agora você acredito eu, tá? Corrija se eu estiver errado. Tem peças ou trabalhos que são mais teus, que ali é Ítalo, não é encomenda que vai ditar o trabalho. Né? E você se solta, sim, né? Você, então, assim, ali está o artista. Mesmo trazendo todas as condicionantes, né? Né? Usar o termo assim mais técnico, as condicionantes, mas está o artista, né? De trazer ou mostrar ao grande público as suas percepções de mundo, né? E assim, eu estou meio já dando, na minha opinião, o que seria ser design, né? Mas a pergunta é para você. Tem duas perguntas bem para a gente começar bem a conversa. O que é ser design? É uma coisa bem complicada explicar certo. O que é design. Assim, na maioria das vezes as pessoas se confundem muito, porque a palavra design está muito no mercado da gente hoje em dia, né? Então, quando você fala design, você primeiramente remete a uma coisa estética, alguma coisa visual, né? Aí a gente vai vendo, por exemplo, nail design, cake design, e às vezes aparecem essas denominações também, sim, né? Sim. O design do carro, o design disso, daquilo. O design está em um bocado de coisa, porque, na verdade, é uma profissão que ela é meio assim, vai se capilarizando por um bocado de área, né? Design a gente estuda desde arte, a ciência também, ciência comportamental, para quem faz design de produto também. Trabalha com uma parte muito técnica e científica, né? Porque muito tempo houve essa tentativa de separação, né, do que é arte e do que é design. Né? Tem até um teórico, um filósofo da comunicação, na verdade, chamado Wilhelm Flusser, que ele fala muito sobre essa dicotomia, vamos dizer assim, da arte e do design, né, do que é mecânica, do que é ciência e do que é design. E o design, na verdade, é isso, né, essa junção das duas coisas, né? Vem a parte metodológica, a parte mais científica, né, a parte de pesquisa, de olhar, de observar as coisas como funcionam, mas também tem aquela parte mais simbólica, mais estética, né, que faz você admirar. Então, aquilo é tido mais como arte, né? Então, o design ele é meio que a junção desses dois mundos aí, e essa junção meio que acabou acontecendo no período de Revolução Industrial, né? Lá na Inglaterra é um outro contexto, né? Um contexto mais histórico, mas aí foi aí que se juntou, né? Aquela produção em massa, né? Que se existia primeiramente fábricas de tecido e de cerâmica que tinham que juntar, né, a parte científica de como produzir em massa uma coisa, mas também deixar ela vendável, né? Deixar ela agradável, deixar ela encantadora, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, o design é meio que visto só essa superfície, mas por trás disso tem muito método, tem muita pesquisa, tem muito estudo, né? Então, design até me alonguei um pouquinho, não, mas é que se não se alongar, não explica direito. Então, é isso aí, o design. Tudo que envolve, né,
esses campos e vários campos, né? Cada vez mais, assim, porque o designer pode ser tanto um cara que faz aqui uma mesa, uma cadeira, mas o cara que projeta o aplicativo que a gente usa no dia a dia, um aplicativo de um banco, né? Enfim. Tá vendo, gente? Dar uma boa noite aqui a Edilane e ao Rulen Araújo, estão assistindo a gente, né? Obrigado pela audiência. E, gente, já vê que a conversa vai ser boa, né? Minha mãe e minha prima. Já trouxe olha, a torcida, né, a família, junto, né? A família está junto. Ítalo, vê, vamos pegar algumas partes aí dessa tua resposta, achei muito legal. Primeiro que a grande confusão, acho que você falou, não, que as pessoas fazem uma interpretação errada é usar a palavra design como desenho, como sinônimo de desenho. Então, design de unha. Né? É desenho de unha, né? Assim. Que design é também um desenho, né? Sim, mas assim, eu acho que é uma forma mais primária, né? Mais simples de se usar a palavra, né? Assim, quando se fala em design propriamente dito, tem todo um porquê, um pra quê, enfim. Na utilização prática, vamos pegar um detalhe bem simples. Eu posso fazer uma caneca, uma colher de pau com uma vareta e uma quenga de coco, né? Vai funcionar. Mas eu posso fazer ela com curvas, né? Sim. Posso fazer ela em vários materiais, vamos fazer ela que ela funcione bem na hora de colocar em cima da mesa, com um formato de onde pegar os dedos, né? Sim. Posso fazer de várias formas, onde vai entrar outros estudos. Né? Outros estudos, né? E o produto final vai ficar interessante. Embora que vai ter a mesma aplicação do outro que é feito de forma muito simples. Né? Assim, na percepção mais do olhar das pessoas do dia a dia, feito equipamentos para cozinha, né? Que é muito, né? Coisas para bebês, né? Assim, é o que pode ser da forma mais simples, só que recebe um olhar, um cuidado. Um tratamento. Processo de produção, né? Isso, sim. Mas com a facilidade de uso e o olhar, né? A questão beleza, estética. Não é isso? Ô, Alexandre, tu falasse uma coisa muito interessante e aí volta um pouquinho até um pouquinho para esse filósofo. Eu tô querendo aprender, já que eu assim, gente, eu faço algumas coisas, né? Eu uso aquela do popular. Melhor feito do que perfeito. Então, eu vou lá e faço minhas artes, meus projetos, feito essa marca aqui do podcast é minha. Né? Aí, tá bom? A gente combinou antes. De elogiar a marca do podcast. Senão não vinha, né? Mas só vai se elogiar a marca. Enfim, eu ataco também. Né? E gosto muito da área. Gosto muito. Gosto muito. Essa coisa da arte, né, do artesanato, do design, o design ele vem de duas origens etimológicas muito parecidas e uma delas é o desenho, né, do latim ali mais antigo, o desenho que depois foi para o italiano, que veio para o português e virou desenho, mas também design pode significar designare, que é designar, que mais relativo à intenção, definir, a forma, né, a método, a passo a passo, que é essa parte mais científica, e o desenho vem para essa parte mais artística, né, de reprodução, né, de representação. Então, tudo isso está dentro do fazer. Eu acho que o fazer artesanal tem muito de design também, porque, querendo ou não, se você reparar, por exemplo, um artesão, ele tem um método de produção. A gente pega, por exemplo, sei lá, Mestre Vitalino ou qualquer artista do barro. Né? Ele tem um método de produção, de preparar o barro, de saber as medidas ali de água, né, quantitativo para preparar, para colocar ali naquele processo de fazer o molde, o boneco, desenhar, colocar no forno. Então, aquilo tem um método também, então não deixa de ser um processo de design ali. Então, tem muitas dessas discussões na academia hoje, muito acalorada, assim, esse tipo de embate, né? E é interessante porque, como eu estava falando, né, o design ele pode ser observado, tanto que muitas vezes, acho que tu, como produtor cultural, já deve ter visto, né, alguns profissionais de design que chegam junto de uma cooperativa de artesãos. Sim. Né, hoje em dia tem projetos de pesquisa lá na Faculdade Federal de Caruaru, né, no CAA, né, que estão trabalhando com muitos produtores locais, né, tem ali o APL de moda, né, do interior, né, ali de Santa Cruz, Toritama. Então,
estão olhando muito para esses processos e vendo que tem design ali, ou que pode melhorar através do design. Então, o design também tem essa faceta, né? Essa coisa assim de entrar em toda a fresta, sabe? E é uma das coisas que eu acho massa da minha profissão. E que tudo é possível melhorar. Disso que você está falando, a gente tem um exemplo aqui no estúdio, que é essa luminária aqui, feita de fibra, de cana-brava, né? Isso aqui é do trabalho da minha amiga Adélia, de Ponto de Pedra. E aqui tem a intervenção vamos dizer, do escritório de design, tá? Que essa produção, originalmente, era feita para covo de pesca, usando essa mesma fibra, tá? E essa mesma trama, a fibra e a trama, tá? E daí foram desenvolvidos vários outros produtos, né? Com esse pensamento de design, de profissionais, né? Usa a mesma trama, que esse, né? Esse está lançado aqui, é o mesmo de covo, e criar essa luminária com esse tamanho, tal, baseado, enfim, com certeza em estúdio por parte deles. O que isso é muito legal. Ah, Vilmazinho está correto. Boa noite, Vilmazinho. Jussara Setani e Vilmar Fernandes. Que legal, o pessoal está chegando para assistir, viu? O Hitler é famoso. Então, essa parte eu acho super interessante. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. A primeira, eu acho que no decorrer do programa a gente vai cada vez mais entendendo, né? Que a coisa é bem elástica, digamos, né? Bem elástica. O que faz ser mais interessante, né? Mais vivo. E como você se autodefine? O que é ser o design do interior? Qual é a diferença de ser do interior, ser da capital, ser de São Paulo? O que é isso? O design do interior é aquela criança curiosa que o quintal da casa da avó é maior do que qualquer cidade grande, né? Eu acho que eu poderia começar assim, porque é esse olhar que a gente tem atento para o colorido do interior, para a proximidade da relação com as pessoas. O design hoje em dia, principalmente design em alguns contextos assim, de grandes marcas e tal, fala muito do design centrado no usuário, de olhar para perto, chegar perto, do ser mais humano possível, de ser marcas humanas e tal. Eu acho que no interior a gente já tem tudo isso de forma fácil, é tudo tão caloroso, é tudo tão próximo. Tão próximo, né? Então, eu comecei a olhar essa coisa de me chamar como um designer do interior justamente por essa minha vivência que sempre foi de um interior para outro, né? Por exemplo, sou daqui de Goiânia, né? Fui fazer universidade, né, em Caruaru, né? Passei primeiramente 7 anos lá, depois mais um ano, né? Ao todo, juntando assim, passei 9 anos em Caruaru, me mudei há uns 3 anos atrás para Garanhuns, onde foi que passei os últimos 3 anos. Então, sempre vivendo essas diferentes contrastes assim do interior, né? Desde aqui do litoral, Zona da Mata, até o Agreste Central, depois né? o Meridional. Depois o Meridional, totalmente diferente, você percorre pouquíssimos quilômetros, já tem diferenças assim, grandes, né, da cultura, né, tu que anda muito por aí, né, sabe muito bem disso. Então, esse olhar do interior mesmo para as coisas do interior e também uma vontade de potencializar as pessoas daqui da nossa região, né, de potencializar os produtores culturais, os artistas, né, de transformar a cena no sentido de que a gente via, por exemplo, muito esse Nordeste, esse interior nosso, representado sempre muito por escassez, assim, vamos dizer assim. Por exemplo, quando vai colocar alguma coisa do Nordeste para a grande mídia, é sempre aqueles tons terrosos, aqueles tons assim da seca, a representação do solo rachado muitas vezes, né? Principalmente se você for colocar para alguma grande mídia, assim, né? Para filme, para novela, enfim. Aí é que você vai vendo que a coisa vai ficando caricata, assim, num grau insuportável, né? Principalmente para gente que já vê tanto isso. Ótima observação, Ítalo. Então, a minha vontade de ser um designer do interior é potencializar as ideias e as pessoas do interior, que estão com seus projetos muito massa, e a gente fazer coisas diferentes, transformadoras realmente, sabe? Como, por exemplo, esse podcast, que está sendo totalmente produzido no interior, para mostrar a produção cultural e os produtos culturais do interior, né, para o mundo todo. E eu diria que você está sendo totalmente gonzaguiano, né, assim, né, que Gonzaga foi que conseguiu vender, né, o nosso sertão, né, nosso Nordeste de forma tão positiva, né, tão gostosa, tão... o forró de pé de serra é maravilhoso. Até hoje nós vivemos isso graças a Gonzaga. Mas nos atendo ao interior. O que é que você acha dessa minha camisa, que eu vim propositalmente por conta de você, né? Que essa camisa, gente, quem não é da nossa região, é uma camisa de feira, né? Uma camisa que todo mundo bate o olhar. Então, um abraço para meu amigo Leonardo Salazar, que gosta de usar essas estampas,
né? É uma estampa muito marcada para o nosso povo humilde, né? Do interior, o pessoal do campo. Né? No Maracatu é muito presente essas estampas, né? Né? E para ti, o teu olhar de menino do interior e hoje, depois de passar pela academia, o que é que essa camisa, essas estampas te traz ou significa? Dá para brincar com essas estampas? Dá para extrair isso daqui e apresentar? Eu acho isso muito legal. Em um produto rico, né? Rico, e não mostrar, como você acabou de dizer agora, não mostrar como pobre, como simples, né? Sinal de simplicidade. Não, mas mostrar realmente como pegar essas coisas nossas aqui e colocar, juntar para uma coisa rica, positiva. A gente tem muita riqueza aqui, né? De elementos simbólicos, né? Do Pernambuco todo, o interior tem mais, né? Pernambuco é muito mais interior do que... Pernambuco é fantástico. Pernambuco Então, acho que a primeira coisa, quando eu bato o olho assim, eu vejo uma certa ancestralidade, porque eu via muito essas camisas sendo usadas por pessoas mais velhas, né? Aquela coisa assim, eu sempre tive essa impressão. E quando a gente estava já trabalhando, fazendo alguns projetos e tal, uma marca daqui de Pernambuco, que é lá de Olinda, que é a Terno Olinda Style, ela resolveu fazer uma moda voltada para esses elementos tradicionais da cultura pernambucana, da cultura nordestina. Então a gente tem muito trabalho nesse sentido de transformar os elementos que são tão próprios daqui, né, em produtos de moda, né, em produtos de moda que são vendidos, né, para pessoas de diversas classes, para pessoas de diversos lugares também. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, às vezes eu estou andando na rua, em alguma festa, alguma coisa assim, e vejo uma camisa que a gente fez, né? Eu, Nicole, Felipe, lá no Estúdio Oba. Né? Nicole, principalmente, que é a minha esposa, ela é designer também, né? De estamparia. E ela faz várias estampas também fantásticas. E aí a gente tem esse trabalho também, né, no ramo da moda, na parte de estamparia têxtil. Então a gente pega vários elementos daqui e tenta fazer essa transformação. Inclusive um deles, né, aí vou fazer aquela parte da pabulagem agora, né, certo, de contar vantagem. Essa parte é ótima, é ótima. Uma dessas camisas que a gente desenvolveu para a Terno, ela foi até premiada, né, no Prêmio Nacional, né, que é o Prêmio Brasileiro de Design, o BDA chamado. Ele ganhou, né, um bronze, que já é muito para cá, né, principalmente quando a gente pega o território do brasileiro, né, pega ali aquela maioria de pessoas contempladas são mais do sul e sudeste, né, até por uma questão econômica. Lá existe muito mais investimento em design. Aqui às vezes a gente não é percebido tem que explicar ainda, muito o que é design ainda, né, principalmente para quem pode investir, que são normalmente empresários ou outras iniciativas. Mas essa estampa a gente conseguiu fazer com que ela fosse olhada, né, pelo Brasil todo, por uma comunidade de profissionais chancelando, né, dizendo que que coisa massa aí da cultura de vocês, totalmente transformada, né, com uma paleta de cor diferente, né, com um roxo junto com alaranjado, com amarelo. Então, saindo um pouquinho daquela coisa da estética do barro, a gente fala de sertão, né, a camisa se chama Luar do Sertão, né, por conta do programa Luar do Sertão, né, claro. E ela conta em cada pedacinho, ela como se fosse várias cenas acontecendo, né? Então, cada pedacinho, ela fala sobre um trecho de uma música, ela é a representação daquilo. Então, tem toda uma história também para quem quiser comprar a camisa e se debruçar um pouquinho melhor, porque são as referências da música ali de Luiz Gonzaga, né, de outros artistas, né, de Alcimar Monteiro, enfim. Conta a história, né? Eu acho que o design ele é um suporte, né? Ali, um meio para você contar várias histórias, né? Visualmente. Então, a gente gosta de fazer muito isso nos nossos projetos. Não, e quebrar aí uma grande contradição, né? Que as pessoas comentam, quer dizer assim, é nossa cultura, mas não veste. Mas não usa, não se apropria dela, né? Então, assim, essa camisa, ela também é marginalizada, né? Que só quem usa essa camisa, ela fica estigmatizada. Só quem pode usar é pessoas assim, assado. Não, a camisa, a estampa, qualquer outro produto cultural é para todos. Se é nosso, se todo mundo dança ciranda, né? Então, todo mundo come pamonha, né? Então, assim, é nosso, então não tem problema nenhum de em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer ocasião, chega alguém com a camisa dessa aqui, né? Com essa estampa. Ok. Ou não? Isso a gente precisa
trabalhar, né, fortemente, porque tudo é uma construção, né? A gente Sim. precisa construir. Então, é até um caso engraçado, porque depois essa marca, né, a Terno, hoje em dia existe uma cadeia assim enorme de marcas que estão vindo com esse propósito de trazer elementos locais, elementos nordestinos, elementos pernambucanos para a moda, né? Então, acho que isso parte, né, desse desejo que eu acho que está dentro de muita gente também, né? Porque às vezes a gente gosta de consumir arte, mas às vezes a gente não tinha ali o produtor, né? O produto. O produtor, né? E o produto para a gente poder consumir. Hoje em dia eu vejo que tem uma movimentação maior e a gente precisa se apropriar mais também, principalmente do que é popular, né? Sim, que é de todo mundo. Tem uma coisa interessantíssima. Essa semana passada eu participei de uma banca de TCC e o trabalho do menino também era sobre estamparia e ele pegou os desenhos das carrocerias de caminhão e transformou em estampa. Então, uma coisa que era um suporte ali, né, para a parte do caminhão, um desenho, ali ele transforma em moda, em um produto de moda. Então, a gente vê, né, como isso está evoluindo e cada vez mais a gente tem mais designers pensando isso, mais marcas pensando, também querendo produzir, né, para aquele público que a gente sabe que tem. E tudo parte de uma cadeia que eu acho que é de investimento, até investimento maior. Assim, a gente fala um pouco, parando de individualizar um pouquinho, né, o processo, mas eu acho que são sementinhas que vão surgindo aí, por exemplo, você ter esse aluno estudando, né, pegando a carroceria do caminhão e transformando num produto de moda, só foi possível por conta de um investimento, né, no ensino público a nível superior no interior do estado, né? Então eu acho que isso é uma cadeiazinha que a gente vai alimentando e vai surgindo e vai aparecendo novas coisas. Em algum momento também foi permitido essa prática, né? Isso. De você pegar o que é do povo e trazer para a academia, né? Assim, e trazer para o mercantil, né? Para o mercado. No teu histórico, tu fala da questão de tu gosta também de fazer tipografias. Isso. E muito dentro do que tu falou agora, me veio aqui, a questão da tipografia utilizada pela Pitu, por exemplo. Ela pega o traço, aquela tipografia usada pelos letristas, não sei se você sabe, eu já fui letrista. Massa. Já fui letrista. Pintor letrista, viu, gente? Pessoal que faz letreiro, com pincel e tinta. Abre letra, né? Abre letra, né? Abre letra, exatamente. Abre letra, faz letreiro com pincel e tinta. Fazia aquelas faixas, né? Fiz muito aquilo. Então, para ficar com Aí vamos falar, aí a gente vai falar mais para mim, vai explicar isso para mim, como é que isso funciona. Como isso é pensado na academia, né? Ou no meio profissional. A Pitu é um produto, já virou sinônimo nosso aqui, né? Do Pernambuco, aguardente. E ela, para se comunicar, ela se apropria, ou usa, né? Uma tipografia de pintores letristas, muito popular. Ela usa frases, linguagens, ditados populares, né? Cores quentes, né? Para tudo isso ser facilmente absorvido por todo mundo até. Eu nem me arriscaria a dizer que ela foca um público específico. Eu acho que ela pega todo mundo porque ela trabalha muito a questão cultural, né? Todo mundo se vê identificado e o produto dela, ele trafega muito bem na mesa mais chique ou no balcão de qualquer bodega, né? Todo mundo bebe, ou na caipirinha, ou naquela lapada, né, seca lá para almoçar, enfim. Então, essa apresentação dela eu acho muito oportuna. Como é que tu podia traduzir isso para a gente, assim, como é que funciona essa engrenagem? E até colocando em outros produtos. Eu nunca tinha parado para pensar como a marca Pitu, ela é uma marca que ela trabalha muito bem todos os universos do que é uma marca, né? Porque primeiro a gente... Não é propaganda não, tá? Porque assim, aí tu tá nem recebendo royalties. É porque eu acho que é um bom... Né? Poderia, mas é um bom exemplo, né? É um bom exemplo do que Ítalo falou aqui. Sim, porque a Pitu, né, se você reparar bem, ela tem muito esse posicionamento. Primeiro a gente precisa distinguir um pouquinho o que é, vamos dizer assim, a logo, né, Pitu, aquele desenho Pitu ali, a marca Pitu, né? A marca ela tá por cima, a logo é só a representação dela, né? A embalagem é uma representação dela, né? Mas a marca Pitu, quanto personalidade, ela trabalha muito bem esses conceitos, né, do popular, então traz isso também na própria representação
dela quanto o visual, que é aquele logotipo que está ali estampado, né, que tem essa origem popular. Né, eles também estão trabalhando muito as latas comemorativas. Foi até uma designer de Recife que fez, belíssima agora para o Carnaval, Ana Luísa. Depois vocês pesquisem lá, que ela é fantástica. E é uma coisa que trabalha justamente essa coisa do popular, da memória, né? Tinham muitas cachaças que eram muito parecidas também, né, com a Pitu antigamente, né? Tem esse rótulo parecido, tinha uns bichos, né, que eram diferentes, um tinha um tatuzinho, o outro tinha um camarão, né? Recentemente eu estava até lendo um projeto de pesquisa, né, de uma tese que falava sobre os bichos boêmios, né, que eram fazendo uma investigação sobre os animais que apareciam nos rótulos de cachaça, sim. Né, de Pernambuco. E é interessantíssimo como isso está dentro da nossa memória popular, naquele lugar de afeto, né, naquele lugar de saudade um pouquinho, né, e está no popular no dia a dia também. Né, e a coisa da tipografia eu acho arretada porque a tradição, né, tipográfica, ela nasce com a escrita praticamente, né? Ela nasce com a escrita e vai se desenvolvendo e vai juntando, vai tendo esse acúmulo de informação, né? E tudo isso a gente trabalha quase que cientificamente, vamos dizer assim, porque há estudos sobre como a gente percebe um estilo de uma letra. Certo. Né? A letra da Pitu, essa seria a minha próxima pergunta, mas continue. Pode fazer, então. É porque tudo é muito pensado e estruturado dentro de uma origem, né? Então, por exemplo, tem uma letra que ela tem uma origem italiana, então ela tem certos tipos de acabamento, de refinamento. Então, quando a gente vem para olhar a história de como essa letra surgiu... Pronto, mas isso também, desculpa interrompendo, mas isso também passa pelo aquele processo tipográfico que era muito limitado, né? E as fontes, as letras, aqueles formatos, sempre eram usados para as mesmas coisas, tipo, tem uma letra que era com serifa, que você vai explicar o que é serifa para o pessoal, que é usado para títulos, né? Sempre para títulos, as mais grossas, né, tal. E isso cria essa lembrança, né? Cria essa lembrança que vai, na memória das pessoas, as coisas vão ficando muito, muito claras, muito definidas, o que é o que pode ser usado aqui, o que pode ser usado ali. Isso aqui mostra as letras mais finas, são letras mais chiques, letras mais, né, tal, e aí vai. Agora eu passo para ti, começa a explicar o que é serifa. Né? Serifa, gente, deixa eu ver se tem uma letra com serifa aqui, vai ficar mais fácil. Não, vai falando que o pessoal vai dizer. Só um minutinho, Vilmar Gomes Filho, Vilmazinho, fera. Tá aqui super elogiando, achando super massa nosso papo, falando dos quilombolas, povoação de São Lourenço, para os acessórios, colares, tal, conheço demais. E diz que o nosso papo sobre design está açucarado, ó, de Goiânia e Mata Norte. Obrigado, Vilmazinho, pela audiência. Obrigado. Diga aí, eu explico para o pessoal o que é serifa, essa questão das letras. Depois a gente vai entrar também na questão das cores, que eu acho que é algo bem interessante. Nosso universo cultural aqui, cor é uma coisa muito forte. Essa coisa da cultura tipográfica, eu acho, primeiro, assim, eu preciso falar um pouquinho da minha relação com tipografia, porque eu fui estagiário e bolsista e voluntário também, tudo que poderia ser do laboratório de tipografia do Agreste eu fui, né, durante meu período da faculdade, então tive contato com aquelas letrinhas ainda impressas em carimbo, né? O nome tipografia é justamente pelas tipografias que existiam, né, que eram tanto se referindo à máquina que imprime, mas também ao local que é impresso, né? E eram vários carimbinhos de chumbo, né? Isso, de chumbo, pequenininho ou maiores, você precisava combinar tudo para poder fazer uma impressão, né? Enfim. Então, a partir disso, a gente vai entendendo muito mais sobre a história de tipografia, né? A tipografia, a serifa, né? Ela surge como um acabamento da letra desenhada pelo pincel. Né? Então, quando o cara fazia, por exemplo, vamos desenhar um A aqui, né? Imaginário aqui, né? Vou desenhar aqui para a câmera. O A, quando a gente ia desenhar, você vinha com ele fazendo um traço na diagonal, e quando o pincel saía da tinta, ele fazia um desenho saindo aqui, ó. Então ele formava esse triângulozinho que tem na base das letras, né? Principalmente se você for ver uma marca mais chique. E puxa um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, um filetinho, meio triangular, né? Às vezes ele é só um fiozinho, às vezes ele está mais apoiado, né? Mas aí esse desenho, ele vem dessa tradição caligráfica, né? Que é uma tradição de uma letra mais romana. Então ali vai todos os aspectos que traz a cultura italiana
estão embutidos, querendo ou não, dentro dessa letra, porque é cultural de lá. Né? Quando a gente vem para uma letra que ela é mais pesada, que ela, vamos dizer assim, uma letra mais gótica, né? Feito o pessoal fala que é aquela letra das Bíblias antigas, né? A primeira Bíblia impressa foi impressa na Alemanha, né? Pelo impressor chamado Gutenberg. Então, era um estilo muito próprio alemão, e aí a gente coloca na letra também um pouco daquela cultura de lá, né? Então, tudo tem um porquê dentro do design, né? Uma letra mais simples, uma letra mais fina, uma letra mais arredondada, uma letra mais geométrica, né? Tudo tem um porquê, né? E a gente vai tentando, vamos dizer assim, né? Manipular esses elementos de cor, de tipografia, de texturas, de ilustração, né? Para comunicar algo, né? Então, o grande que ali do designer, né? Quando ele vai se lançar para fazer uma resolução, né, de um problema de algum cliente, ou representar aquela história daquela empresa, ou representar a personalidade daquela empresa principalmente, a gente vai estudando todos esses parâmetros técnicos e vendo o que é que encaixa. Exemplificando, o pessoal que está assistindo a gente. Se a gente for colocar o nome de um restaurante regional, qual seria a fonte? E a ideia ia depender de como é a personalidade desse restaurante regional, que é outra coisa também que a gente trabalha muito, principalmente nessa questão, Alexandre, de transformar os elementos daqui, porque quando se fala em tipografia regional, a gente remete logo ao que? Aquela letra que parece uma xilogravura. Não, né? eu gosto de fugir daquilo, para ser sincero. Também. Eu gosto de fugir daquilo. Eu também. Você pode beber um pouco ali, né, mas não trazer aquele mais resultado cores, né? fácil, aquele resultado óbvio. Eu usar mais cores, Exato. Usar mais beleza do que aquela coisa mais preto e branco, né? Mais reto, mais mal feito, né? Mais mal feito, enfim. E aí, para esse restaurante regional hipotético, a gente teria que fazer uma análise, né, de quem é o público daquele restaurante. São processos dentro do os alaranjados de são realmente mais usados para comida? Tem essa relação? Não. Já indo para o meio para as cores, já saindo dos tipos, indo para as cores. As cores, ela tem estudos, né, sobre a psicologia das cores, tem vários estudos dentro de como é que a gente percebe esse código visual, né? Esse código visual. Então, por exemplo, existe realmente a relação entre a cor e o sentimento que a gente percebe, né? Então, cores mais quentes, eles nos dão a ideia de pressa, né? Porque o espectro de luz que vem para a gente, porque qual é luz, né? Então, a gente, dependendo do espectro que vem para a gente acalma mais ou diminui mais. Por que os centros cirúrgicos são verdes, né? Existe um porquê. Tem. Né? E as roupas são verdes, né? Exatamente. Está intimamente relacionado à física das cores, né? Porque é uma cor oposta ao vermelho, que é o sangue, por exemplo. Sim. Né? Então, por que o sinal vermelho é o sinal que foi usado para emergências, né, em sinalizações. Tudo isso foi pensado na época que as cidades estavam nesse processo, né, de mudança, de vindo muita gente para os centros urbanos, porque até 100 anos atrás praticamente não existia sinalização de cidade, nada, principalmente aqui, né, nesse lado do mundo que a gente está. Né? Então, tudo isso foi pensado. A cor vermelha realmente ela nos dá uma sensação de emergência maior, né, de atenção. Vou fazer uma pergunta bem capciosa. Mas isso nos dá depois que ela passou a ser usada ou antes de ser usada para aquele sentido? Se é vermelho, fica alerta, porque o bombeiro é vermelho, quem incende é vermelho, porque o trânsito é vermelho. Mas antes dela ser usada, como é que fosse? Ou porque ela foi escolhida? Aí a gente entra no outro processo, né, de entendimento das cores, né, que é o processo cultural. A gente está aqui para aprender, né, pessoal? Acho que todo mundo está adorando. Thaís, nossa intérprete de Libras, sempre diz que aprende muito. Sérgio também, nosso técnico aqui, o pessoal de casa, todo mundo diz que aprende muito. Eu estou de vermelho aqui, ó, bom, né? Então, ela é depois, porque hoje todo mundo já percebe, isso já está intrínseco. Sim. E antes, por que ela foi escolhida para essa função? Só para te ajudar. Eu vi um dia desse um vídeo falando que aquelas máquinas pesadas, todas elas são amarelo, pintadas de amarelo, porque é a cor mais rápida, né, que os nossos olhos conseguem captar. Sim. Né, porque elas fazem aqueles trabalhos para evitar acidente, coisa e tal, então por isso que elas são todas amarelas. Sim. E o amarelo é escolhido por conta disso, porque nossos olhos primeiro captam o amarelo. No caso, é isso mesmo? Por causa do vermelho também tem esse... Isso, eles têm a mesma propriedade. Eles dentro do espectro de cores que a gente vê, né? Porque cada ser aqui na Terra, ele vê
por um espectro diferente, né? O ser humano, ele desenvolveu a um ponto de ver um espectro de cor muito grande, né? Que vai ali do vermelho, né? E abaixo do vermelho está o infravermelho, e tem até passando ali aquelas cores do arco-íris até o violeta, e quando a gente não consegue enxergar além desse violeta, é o ultravioleta, os raios que a gente enxerga, né? Então é tudo físico, e por isso que a gente tem esse retorno, né? Das cores, né? no nosso comportamento. Né? Então a gente usou a cor vermelha para entender quando o fruto estava maduro, né? Por exemplo. E aí é só que a gente não é referenciado só pelo o nosso corpo, né? Pelo nosso físico. A gente é referenciado também pelo nosso meio, né? Pela nossa cultura. Então, por exemplo, uma cor aqui na cultura brasileira, por exemplo, o preto, né? Ele representa luto aqui. Né? Mas do outro lado do mundo ele pode representar outra coisa, a prosperidade, enfim. Né? Tem cor que... o luto no Oriente é branco, né? O luto no Oriente é branco, exato. Então, a gente também tem os aspectos culturais que a gente leva em consideração. O vermelho, por exemplo, ser usado na questão sexual, é nosso aqui ou é mundial? Rapaz, eu acho que não sei, acho que é mais ocidental. Acho que é uma coisa mais ocidental, mas assim... Sem muita certeza, viu, minha gente? Tá bom. Essa aí eu já não posso afirmar. Sem muita certeza. Mas aí entra todos esses questionamentos. O designer é realmente aquele profissional que ele vai manipulando e vendo ali as possibilidades dentro daquele projeto, né? A gente trabalha muito com projetos, então quando a gente vai se debruçar, né, em cada realidade, para quem é feito, né, o que é que a marca quer representar, como é que ela quer ser vista. Então, tudo isso vai entrando dentro de uma soma. Né? Até quando eu estou fazendo algo, vamos dizer assim, que tem mais liberdade de criação, mesmo assim a gente coloca todos esses requisitos, né, ali à prova quando a gente está desenvolvendo algo, quando está montando uma paleta de cores e tal. Sim. Naquele teu trabalho, Vitalino, achei aquela marquinha Vitalino muito legal. Né? Ali tu continuou usando uma cor próxima do barro, né? Isso. Aí, mas qual foi o motivo real? Porque era Vitalino? Qual foi a escolha ali? Por que aquela cor? Ali, eu vou te dizer sinceramente, Alexandre, aquilo ali foi um exercício que eu fiz, né? Justamente nesse intuito de pegar a imagem de Vitalino e trazer um pouco para fora desse contexto assim, mais de estilo e tal. Então, eu peguei uma técnica que eu já utilizo muito de ilustração em alguns trabalhos que eu faço... que são mais pessoais meus, por exemplo, não sei se tu chegou a ver um selo que eu fiz para Luiz Gomes, né? Um selo que eu fiz para o Irrago. Ele é um tipo de ilustração que ele remete muito à era vitoriana, né? Ao século XIX, né? Que é uma ilustração que trabalha uma rachura como se fosse o cinzel engravado em placas de metais e tal. E aí eu quis trazer um pouquinho como se fosse aquilo ali gravado no barro, então era meio que uma mistura disso com aquilo. E a paleta de cor que eu uso normalmente nos meus projetos pessoais, ela é mais nessa vibe, né? Embora quando eu vou retratar outras coisas... Aí está sendo o Ítalo mais artista do que design. Do que design. Né? Eu fiz uma coisa mais assim, não, eu quero trabalhar um pouquinho esse imaginário de Vitalino de uma outra forma, porque eu já tinha também feito esse trabalho com Vitalino em outro projeto, né, que é o Dingbat Vitalino. O Dingbat, gente, é bom explicar isso. É um arquivo de fonte que você baixa no computador e quando você tecla algum botãozinho, em vez de sair uma letra, sai um desenho. Né? Então, a gente, no Fabrico de Ideias, que foi um estúdio que eu tinha antes do Oba, lá em Caruaru, a gente fez um projeto, né, autoral também, para que a gente trouxesse a estética de Vitalino para esse meio mais digital, né? Já que a maioria das representações de desenho que a gente tinha para representar Caruaru e região eram mais ligadas a estilo, né? As obras de J. Borges e outros estilogravuristas. Então, a gente disse, por que a gente não desenvolve uma coisa pega as obras de Vitalino e traz, né, mais para esse digital. Então, a gente fez essa brincadeirinha aí, e aí acabou saindo um projeto, né, bem massa também. Ele também foi premiado, né, aqui no Brasil e no exterior também, né, com um prêmio ibero-americano, né, de design. Então, a gente fez esse projeto com várias representações de várias obras de Vitalino, né, para trazer para esse universo digital e disponibilizou gratuitamente. Legal. Então, sei lá, você que está abrindo aí uma pastelaria
tem uma temática regional e tal. Pegue aquele. Para esse nosso restaurante regional podia funcionar, né? Já pegava, se a pessoa não tivesse como investir em algo mais próprio, né? Mais original só dela, né? Ali ela podia pegar aquele arquivo de fonte e poder trabalhar. Ou então, sei lá, um aluno que está fazendo um trabalho sobre vitalino na escola. Entendi. Então vou pegar isso aqui, vou pegar essa fonte e colocar um bocado de desenho. Recomendo você, no Barro, falando do Barro e Caruaru, a conhecer 2 artistas. Um é Galdino, né? Mestre Galdino, você conhece as obras, né? Mas o pessoal de casa que não conhece, passa a conhecer. E atual, Ratinho. Não sei se você conhece Ratinho. Ratinho, meu amigo Ratinho, um abraço, velho. Mas nunca fui lá tomar uma lá no Alto do Moura. Tem um trabalho assim. Ali é fantástico, é um celeiro. Tem um trabalho bem significativo e totalmente diferente de Vitalino. Tá? É outra vibe, Sim. é outra. Mas muito colorido também, mas é outra história. Enfim. E eu acho fantástico ter isso também, Alexandre, porque mostra o potencial da gente, quanto fazedores, né, de cultura, né, em todas as suas linguagens aí, a gente não só reproduzir aquele Nordeste que já passou, que era de outros artistas, mas também a gente fazer coisas novas e dar espaço para novos artistas, né? Novas linguagens, né? Que está vindo de novo. Né? Aquela história, né, de Chico, né, de modernizar o passado. Uma boa rebeldia, né? E isso eu te convido até a mandar um abraço para o pessoal de Tracunhaém, que a cada ateliê de Tracunhaém, mesmo eles recebendo, né, sendo herdeiros, né? Mas cada um modifica um pouco. Tem a herança, mas faz o dele, né? Faz uma nova cerâmica, trazendo a herança, mas colocando mais um traço dele, né? Enfim. Né? Poucos se mantêm fiel à obra dos pais. Por exemplo, o único que se mantém fiel é Guilherme de Nuca, com aquele leão que é icônico, né? Aquele leão de Nuca que tem uma história muito massa, que na verdade são 7 leões, são 7 jubas, não é? Diferente. E aquela juba, aquela que nós conhecemos, né? Que é a mais famosa. Aquilo, na verdade, era o pitó das bonecas, das dondocas, que a mulher dele fazia. E ele experimentou várias jubas e, por que não? Põe essa... Isso foi contado por Guilherme, filho dele, tá, gente? Por que não põe esse pitó, né, e ver como é que fica? E foi posto e sucesso. De quando foi posto para hoje, já sofreu modificações, né? O pitó tinha uma pontinha central que... na questão da embalagem e tal, quebrava e tal, então foi retirado. Dependendo de quem faça, fica um pouco de um jeito, fica mais do outro, né? Mas a origem foi essa e é o que foi mais sucesso. Tem outras jubas até mais simétricas, sabe? Mais geométricas, tá? E aí vai muito de gosto. Mas a que realmente pegou foi aquela lá do pitozinho. Agora vamos um pouquinho para as cores ainda. Nós somos extremamente coloridos. Uma vez eu fui para Recife, estava olhando as pessoas na Praia do Onda, ali em Garaçu, a roupa delas, assim. Putz, a gente é muito colorido. Né? A gente é extremamente colorido. Mas mais colorido do que o maracatu de baco solto, de qual eu sou maracatuzeiro, tá, gente? Não há igual. Não é verdade? Não há igual. O que é que tu acha daquela confusão de cores ali? Do maracatu. Tu como do interior, que não é estranho para você, mas depois tu passa para a academia, tu olha aquilo ali e faz... Como é que tu... Trata pra gente, o que é aquilo ali? Acho que aquilo ali é uma representação muito fiel, né, do que é essa... Não sei, é sua opinião. Essa aura do que é ser pernambucano, até pela própria população, né, geral da gente, assim, a gente tem muito... essa coisa do ser muito colorido, de ser muito vibrante, ser muito de tudo. Né? O pernambucano gosta assim, aquela coisa do quanto mais melhor, né? Então, a gente também, até muitas pessoas vêm falar dos nossos trabalhos no Oba, né? E aí vem falar assim que, nossa, o colorido de vocês, principalmente quem é de fora. Vocês não economizam, né, na cor, né? A gente nunca economiza aí, parabéns para Nicole e Felipe, que eles trabalham nessa parte de cor muito melhor que eu também, inclusive. Eles, assim,
fazem composições com cores fantásticas. Eu acho que isso é muito disso da gente do interior. Por exemplo, Felipe, ele é lá de Palmares, Nicole é de Garanhuns, né? Então, a cidade das flores, a cidade da primavera. Então, acho que isso da Mata Norte. É eu da Mata Norte. Então, a gente faz uma fusão ali doida do que é Pernambuco. E assim, um estado que tem um arco-íris, né? Na bandeira, não podia ser, não. Tem um arco-íris na bandeira, não. Tem na bandeira, mas um arco-íris no carro de polícia. No carro de polícia. Né? Olha que coisa mais bela, né? Carro de polícia com arco-íris. Então, eu acho que não poderia ser tão diferente. E essas manifestações populares, acho que elas falam ainda mais, né? Porque pega ali de uma época que tudo estava se construindo, né? Tudo estava se moldando assim, enquanto cultura nordestina, né? Enquanto cultura popular. Acho que a chita contribuiu para isso? Aquele super colorido das chitas? Acho que a chita, quando o primeiro pernambucano que viu a chita, onde quer que ela esteja, disse, rapaz, eu vou trazer isso para cá. Que vai dar pé. Vendeu e trouxe mais, tanto que é um objeto assim que ele faz parte. É uma das marcas, mesmo, perfeito. Né? A história da chita, né, que tu me contou, a gente conversando mais cedo, né, que ela era chinesa, né? É chinesa. A gente não sabia que ela era chinesa, então explicar assim essa proximidade que a gente tem virou meio que um símbolo, né? É um símbolo nosso. É uma apropriação nossa, né? Tu reclama muito, mas é... Mas assim, ainda insistindo na questão da cultura popular, tu acha que um dos motivos seria assim, é o que tinha, a gente foi misturando sem nenhuma percepção, tudo pode, né? Ou assim, por exemplo, a gente tem um universo muito cana, né? Mata, muito verde, né? Verde, terra e tal, né? E de repente aquela explosão de cores nas roupas. Seja num cavalo marinho, né? Que é colorido, né? Tal. E tudo a gente for para a cultura popular tem muita cor. Tem muita cor. O fazer artístico, né? Vamos dizer assim, né? Quem está produzindo, quem está criando. Eu acho que um dos fatores principais que resulta na arte, naquilo que você vai fazer, são as condições e os materiais que você tem. Né? Então, por exemplo, ali no Maracatu, poderia ser as limitações que tinham ali, mas tudo o que você tem, você vai usar de maneira criativa. Eu acho que esse é o grande diferencial da gente. Por menor capacidade de investimento de materiais que estejam à disposição, a gente vai fazer uma coisa massa. Eu tiro, por exemplo, aí citando o próprio exemplo, né, do Maracatu, que poderia ser a disposição que tinha ali, como existem também alguns artistas que têm uma certa limitação de cores que ele tinha para pintar algum objeto, alguma coisa. Então, era que ele usava e ficou marcado por aquela paleta de cor, né, por aquilo. Mas tem o exemplo também culinário, né? A feijoada era o que tinha à disposição e a gente fez um símbolo nacional. Né? Então, acho que faz parte disso da cultura brasileira, a gente pegar, né, tudo que tem e fazer o melhor possível com aquilo, né? E fazer colorido, né? Porque assim, isso que tu falou aí eu só tenho essas tintas aqui. Mas a pessoa não economiza, porque as combinações são o mais coloridas possível, né? Sim. É vermelho com azul, né? Ele vai dizer, eu tenho poucas cores, vou pintar tudo aqui azulzinho, né? Não, vai misturando. Cada pedacinho eles usam uma cor. Agora está acontecendo um movimento no Maracatu dos chapéus. Era uma cor só. Depois começaram a fazer listas, assim. Agora já estão dividindo, assim, então tá super mais colorido. Quando junta todos, fica assim... É uma doideira, né? Você olha assim de tanta cor. E eu acho que isso já passou não, já é marca nossa, né? Nossa, do interior, da popular, do carnaval, né? Assim, aí nem se fala, né? Do carnaval, né? Onde, assim, você só tá fantástico se você estiver colorido, né? Não sei que você vai de enfermeiro, né? Uma coisa assim, bem chance, que já é branco de origem. O que é que tu gosta mais de fazer, Ítalo, assim, como design? Tem alguma... eu gosto mais de fazer isso? Tu fala que tem mais 3 pessoas, mais 2 pessoas, né? São sócios. Eles trabalham mais com as cores. O que é que tu gosta mais de fazer? Tem algum tema que tu prefira mais? Ou trabalhos que são mais instigantes, assim, mais desafiadores? A gente trabalha muito, né, no Oba com identidades visuais, né, para marcas e para projetos culturais, enfim, mas é o desenvolvimento de identidades visuais, porque é algo muito complexo e completo dentro desse universo do design gráfico. Então você vai trabalhar, por exemplo, logo, então você trabalha a tipografia, né, cor,
você pode ilustrar dentro da identidade visual. Então, acho que esse é o que eu mais gosto de fazer, né, hoje em dia, na ilustração, design tipográfico. Nicole, ela trabalha muito com a parte de ilustração, Felipe, a parte de direção de arte, que é como esses elementos trabalham e passam a informação da melhor maneira possível, como é que eles se organizam, né, dentro ali, sei lá, de um outdoor, de uma peça para rede social. Então, a gente é um time que, assim, cada um vai bater Mas, uma tipo bola assim, para ficar mais claro para o pessoal de casa, vocês vão criar uma identidade visual, por exemplo, para o nosso podcast. Aí a pergunta inicial é, a gente quer que seja percebido o quê? É isso? Isso, exato. Né? Tem todo um processo metodológico, né? O processo de identidade visual. Ele começa com a imersão, que a gente é uma conversa onde a gente vai entender, né, vários aspectos da marca, seja ele mais interno, seja ele mais externo. A gente começa internamente porque a gente precisa entender qual é o propósito daquela marca, o que é que ela faz, quais serviços ou produtos ela está oferecendo ali, né, o que é que ela oferece ao público, né, no geral, né, como é que esse processo é feito, né, se for um produto, como é a produção dele, se for um serviço, o que é que ele faz, o que é que ele entrega. Né? Então, a gente vai partindo dessa parte mais interna do que é o negócio, né? E aí a gente vai saindo um pouco para, primeiro, entender como é a relação do público com a marca, né? A gente entendendo quais são as necessidades desse público, por que essa pessoa compra aqui essa marca, ele estava precisando do quê? Né? O que é que como é que ele se sente quando ele adquire esse produto? Né? Então, a gente faz um estudo de público também da marca para saber necessidades, interesses que esse público tem, porque quando a gente está falando de marca e produto, né, principalmente para um lado mais comercial e corporativo, a gente está falando de uma relação de troca. Né? Então, como é que essa relação se dá? Né? Então, como é que o design pode entrar aí como um facilitador, né, entre essas duas partes, entre a empresa e o público? Mas não só entre esses dois, a gente também precisa analisar como é que está o entorno ali, que é as marcas que são concorrentes, né, como é que elas trabalham, né, e que, por exemplo, espectro de cor, essas marcas elas estão trabalhando. Tem até um caso daqui de Goiânia que eu posso citar como exemplo, né, dentro desse processo, né, de entender como é que as marcas estão atuando e como é que elas são percebidas por esse público que estava aqui, que é o redesign que a ETP fez agora, a ETP, Escola Técnica Pernambucana. Né? Ela sofreu um redesign, a gente que desenvolveu o projeto, né? E durante essa parte de investigação, de entendimento do que era que a gente teria que construir, né, para resultar em melhorias para a empresa, né, porque é um investimento. Sim, claro. A gente verificou, por exemplo, que já existiam marcas ali muito consolidadas em vários espectros de cores ali. Por exemplo, a gente via que o verde tinha uma marca nacional muito conhecida dentro do ensino técnico, que era o Grau Técnico. No amarelo ali tinha a Uniaselv, que é uma empresa que também está em grande expansão. A parte azul, ele já queria se distanciar do azul por as pessoas confundirem muito a ETP, que é uma instituição privada, com o ETE, né, que é uma instituição pública do estado de Pernambuco. Pelo nome, né, óbvio que geraria muita confusão. Mas não foi proposital não, isso na criação não do ETP? Acredito que não, até porque ele tá se distanciando agora. Se foi proposital... Serviu até um certo ponto do projeto, né? E aí a gente veio para um roxo, que era uma marca que era uma paleta de cor que não estava sendo utilizada pelos principais concorrentes e que fazia sentido ao que a marca queria propor. Sozinho, né? Exato. Então, para um projeto de identidade visual, ele passa por essas diversas dinâmicas e entendimentos para que a gente consiga... Cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado. Exatamente, para que a gente consiga depois ali traduzir tudo, né, que foi conversado, que foi investigado, que foi pesquisado e que foi planejado também, né, para que a marca ela tenha o maior impacto possível, né, ali naquela empresa que consiga, claro, né, gerar lucros ali, que é o ponto final. E é, né, o que todo mundo busca, né? Exatamente. Digamos, um melhor desempenho, né? Exato. Com a nova roupa, né? Com a nova roupagem, né? Sai a programação visual que tinha, entra a nova, né? E vê que isso vai impactar, né? Isso. Porque, se renovou, né? Então, tem que dar certo. Isso, de fato, é o que tu mais gosta de fazer. E isso é a identidade visual porque ela abrange muito tudo que eu gosto, tipografia, ilustração principalmente. Vamos ficar nesses dois ali, porque senão a gente vai outros meandros assim que estão dentro do design. Na verdade, tem alguma dificuldade, por exemplo, se tu pegar um produto
ultrassonografia, por exemplo. Não tem nada a ver com questões regionais nossas. Sim. Isso gera dificuldade ou não? Assim, como é que funciona? Acho que gera mais uma oportunidade. Alguma estranheza. A gente nunca fez isso, né? Então vamos fazer também. Gera... Usa metodologia, né? Não vai dar para usar nenhum elemento regional, né? Ou talvez não, né? Depende se tiver uma ilustração, pode ser bem criativa. Exato, a gente, justamente isso, a gente vai pegando as oportunidades e as brechas que tem ali no projeto, porque a ultrassonografia pode, sei lá, falar sobre a intimidade, sensibilidade, segurança. Então, o que a gente pode representar a pessoa que usa aquele serviço ali, né, como parte da identidade visual para gerar um tipo de conexão. Né? E aí eu acho que isso gera uma oportunidade, Alexandre, porque eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas que tem assim de fazer design, que é essas oportunidades de aprender sobre diversas áreas diferentes. Por exemplo, se a gente pega um serviço aqui, um projeto, sei lá, para uma marca que vende água mineral. Então a gente vai entender como é o processo, né, de extração, de produção da água, enfim. Se a gente pega um projeto agora que é um veterinário, então a gente vai aprender um pouquinho sobre veterinária. Um projeto de cosmético, então a gente vai aprender um pouquinho sobre esse universo do cosmético. Então tudo vai gerando, por conta desse estudo que a gente precisa fazer, a gente vai ganhando conhecimento, né? E nunca para. Acho que vamos ver se a gente forma parceria para um próximo projeto meu aí, né, da Aveloso Produções, né, da gente conseguir ter Ítalo e o pessoal da Oba vai na marca. Aquele Sertão Adentro é muito legal, aquele outro lado, Panela do Jazz, muito legal, assim, a tipografia traz o projeto, cara, moderno, né, uma coisa atualizada, né, bonito, né, limpo, né, assim, muito legal. Assim, a gente se conheceu, nem lembro como, foi na internet. Acho que foi no Instagram, né? Foi no Instagram, alguma coisa assim. Acho que elogia o trabalho teu, né, e, enfim, realmente é muito bacana. Muito bacana. Nós estamos caminhando para o final da entrevista, que passa rápido, né? Não é? É uma delícia falar. E aí, tu estás aqui na Mata Norte, em Goiânia, novamente, né? Saiu lá do Agreste Meridional, veio aqui para Mata Norte. E como é que se faz para as pessoas te acharem, para te contratar, enfim? Vocês três estão separados, cada um num lugar e ficam trabalhando assim, home office mesmo, hoje em dia a pandemia não tem por que quebrou, né? Não tem por que montar escritório hoje. Né? A pandemia quebrou esse paradigma. Para encontrar a gente no site estudiooba.com.br. Fala devagar, estudiooba.com.br. No Instagram Estúdio Oba só, você encontra lá os projetos da gente. E vamos embora fazer projeto. Eu tô doidinho para começar a fazer coisa por aqui na Mata Norte, né? Por incrível que pareça, eu sou daqui, né? E tem pouquíssimo trabalho aqui na área, né? E convidando, né, a gente colaborar e também outros produtores que estejam assistindo a gente aqui. Tem muita gente aqui, tem gente... Tô doido pra Cultura, pessoas aqui da cidade aprovaram projetos e tal, né? Enfim, e fora isso, né? Projeto RA, estúdio, viu, Rodrigo? Precisa dar uma melhorada na marca, né? Por aí vai. Enfim, mercado, né? Tá aí. Isso. Acho que eu não conheço ninguém assim, com tua formação aqui no nosso meio, né? Que possa realmente dar esse suporte. E você é muito bem-vindo, cara. Obrigado, vamos é bom demais estar de volta. Misturar as coisas aí. Convido você a andar, a ir para Nazaré, ver um pouquinho das sedes. Tracunhaém, já está convidado lá. Eu vou fazer esse ano ainda faremos uma exposição e o lançamento do catálogo Homens e Mulheres do Barro, de Tracunhaém. Né? Eu tenho o primeiro daqui de Goiânia e esse ano vamos lançar o segundo de Tracunhaém com uma exposição, uma estratégia nossa que nós fizemos. Aqui deu super certo e nos rendeu o Prêmio Ayrton de Almeida de Patrimônio em 2020. E vamos repetir lá com o pessoal de Tracunhaém, que é um outro universo de Goiânia. É barro, é cerâmica figurativa, mas é outro universo. Enfim, os contatos são esses, no seu caso. Isso. Se quiser achar, tá... na Estúdio Oba.
Estúdio Oba no Instagram e tem um site também, quem quiser encontrar. E qual é a sua dica como design para as pessoas em geral? Diga aí. Essas pessoas que se acham design, que não são, que se... Não, mas veja. Vamos, a gente é bonzinho, mas a gente não é santo. Não, Thaís? Bonzinho nós somos, mas a gente não é santo. Às vezes tem grandes confusões, né? Assim, contraste de cores, né? A comunicação, só faz copiar e colar, acha bonito, mas não funciona na prática. Assim, não é maldade, é realmente falta de conhecimento. Não precisa ser expert. Mas às vezes comete coisas assim, né? Pelo menos assim, usa o bom senso, mas o que é bom senso? O que é uma dica. O que eu olho, principalmente assim, falando no geral, né, visualmente em Goiânia, são marcas que eu acho que os proprietários, às vezes, eles não têm tanta atenção, né, e preocupação com aquele ponto de contato ali com o cliente dele. Às vezes ele acha que não precisa, ou às vezes ele não sabe ainda o que um bom design pode trazer para a marca dele, né, como investimento, porque design é investimento, né? Grandes marcas investem... Aí o Itaú mudou a marca agora, gastou mais de 5 milhões de reais. Né? Então, se eles fazem dar certo, aqui pequenininho a gente transforma e faz da mesma forma também. Né? Mas o que eu vejo é muito também esse estado, né, do amador, né? Eu acho que não tem problema nenhum você tentar resolver essas questões. Hoje em dia tá até tão assim, né? As pessoas tendo que, vamos dizer assim, virar empreendedores de si mesmo. Então, o cara que tá ali é que ele precisa fazer a marquinha e tal. Acho que não tem problema, assim. Eu acho que meu trabalho, ele tá em outra perspectiva, né? Para um outro tipo de realização. Mas se você quer ser designer mesmo, estuda. O estudo está aí, tem vários conteúdos, a internet hoje ajuda bastante, mas aí eu indico para quem quer seguir a carreira, né? Se tem um jovem aqui que viu, né, eu falando um pouquinho, né, sobre o que é design e já se inspirou, já teve vontade de ir para a faculdade, para mim já valeu a noite já teria valido, mas vai valer muito mais, porque, por exemplo, eu não tive essa perspectiva há 15 anos atrás, quando eu decidi fazer design e morava aqui em Goiânia, não tinha tanta referência. Ninguém aqui, para te orientar, nenhum profissional, né? Então, até quem quiser também falar um pouquinho sobre design aqui, né? Me acha lá no Instagram também, Ítalo Micoco. Né? Então, vamos trocar ideia, que eu estou super tá aqui, super à disposição, né? Isso. Vamos trabalhar e acho que todo mundo quer produzir, né? Exato. E cada um na sua área. E vai ser massa, velho. Tê-lo aqui vai ser massa. Acho que quanto mais pessoas chegarem, melhor, né? Nós estamos descobrindo muita gente aqui no podcast, todo mundo que vem, a gama de produtos e serviços que as pessoas oferecem, assim. Titinha, lá de Goitá, ela vende os mamulengos, os bonequinhos do mamulengo dela para o Brasil inteiro, lá de Glória, né? Qualquer professor desse que queira comprar de repente, tal, tem disposição aí o Rodrigo, que é meu parceiro, tem um estúdio que as pessoas podem ensaiar lá, né? E ele, como produtor, né, as pessoas ensaiam, tal, para as pessoas se escutarem e avaliar, pô. Aí tá falando de coisas do interior, né? Coisas do interior que até pouco tempo ele não imaginaria ter esse acesso, né? Então isso também, tu se encaixa nessa gama também. A gente tá, mais uma vez repetindo, falando no início, mas a gente tá produzindo um podcast aqui do interior, né? Então com pessoas de interior, com os entrevistados do interior, né? E tá tudo rodando, né? E com qualidade, tá? Graças a Deus até agora nós tivemos bons retornos. Né? Então, legal, tal, né? Assim, enfim. Isso é uma marca que eu acho bem significativa para todo mundo, para quem produz, né? Todas as artes, todos os segmentos. E eu acho, primeiro que eu acho arte, mesmo sendo bem tênue assim essa linha, né? Por exemplo, aquele teu painel do Carcará, eu acho massa. Meu colagem, assim, né? Tal, ali é mais colorido. arte. Colorido forte, né? Mas é um bicho nosso, né? Daqui, né? Assim, pô, é forte que só, né? Assim, não é o que seria uma paisagem verde no fundo, né? Mas tá lá, mas aí você vê arte, você percebe arte. Percebe que houve uma manipulação de cores, né? De formas, né? Houve intencional, né? Intencional. Acho que arte também, por toda a liberdade que deve ter, né? Para ser arte tem que ter liberdade, mas que seja intencional, né? Nisso ela está totalmente que seja intencional. Com o design. Tem que ser intencional. Se não for intencional, a pessoa não sabe, o artista não sabe o resultado que vai dar. Eu acho meio delicado esse ponto, né?
Eu criei, sim, eu crio o quê? Eu ponho uma lata de tinta para rodar e o resultado... É isso aí. Não me compra, essas coisas não me compram. Enfim, mas é isso, Ítalo. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado Queria mesmo. agradecer mais uma vez o convite, Obrigado agradecer demais. quem estava acompanhando aí, principalmente o pessoal lá de casa, minha mãe, né? Tem que chegar junto, tem que prestigiar. Um beijo para ela, que senão ela fica chateada aqui da outra vez. Não, o seu filho foi bem tratado, ganhou uma caneca, viu? Ele vai chegar em casa e mostrar a caneca à senhora. Tá? E a gente vai fazer trabalho juntos aí, se Deus quiser e permitir. Faça suas considerações finais, né? Você já deu seus contatos, né? O que é que você gostaria de para a gente concluir? Acho que acho que o que eu queria concluir mesmo era essa ideia, né, de que tomara que tenha servido, né, para bastante gente aí, para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, que a conversa tenha sido produtiva, né, e de convidar também, né, todo mundo a esse novo olhar, né, sobre as coisas que a gente tem aqui, a transformação e essas novas estéticas que surgem, os novos profissionais. Então, acho que a gente junto aqui, acho que esse podcast, ele faz parte, né, de um contexto, né, universo, que vai indo para esse mesmo caminho, e vamos se somar, né, essas iniciativas. E de todos os teus trabalhos, com a mensagem muito, muito massa que fica velho, uso que é nosso, velho. Né? Nossas marcas, nossas cores, né? Não tem que se envergonhar, nem precisa ser cult, nem precisa ser nada. É só usar. Né? A gente usa de forma mais discreta, né? Outros que gostam de forma mais colorida. Né? Usa essa de couro lá de Caruaru, né? Usa. Se sentir bem, né? E dá para fazer uma montagem bem legal. E fica bem interessante e sai lá do igual, né? De todo mundo. E é bom demais. A gente já é bairrista, né? E se vestir de representatividade, né? Através da moda, através de consumo de qualquer outra coisa. Só para a gente concluir, fazer esse vestir de representatividade. Eu fui a uma pessoa visitar meu filho, e aí quando a gente se encontrou, ele falou: ei, pernambucano. Eu não entendi a brincadeira. Ele disse: por que? Ele disse: não, uma bermudinha assim, camisa assado, sandalinha de couro, jeito, né? Isso é de pernambucano. Assim, isso como é que o paraibano se veste. Aí a gente conversou, né? Começou a rir. Mas eu achei muito interessante ele me perceber pernambucano, porque eu estava de chinelo de couro, uma bermuda, e uma camisa branca. Bem básico, né? Mas isso é pernambucano se veste assim, tá vendo, gente? E meio sem querer a gente é percebido, né? De tão rico. Uma cidade de couro tudo já comunica, né? E uma cidade de couro já mostra que, eita, não é daqui, né? Já é, né? Não é daqui. E talvez, assim, eu acho que uma das marcas nossas é essa, é do orgulho de ser, né? Exato. Isso é muito, muito importante, o orgulho de ser. Gente, se deixar, a gente conversa mais umas 2 horas aqui, tá? Tranquilamente. Ítalo é bom de papo, vocês perceberam. Muito conhecimento o homem tem, muita sensibilidade, percepção assim, muito massa. E chegou ao fim nosso papo hoje, mais de 1 hora até. Já estouramos nosso tempo e vamos ficar devendo aí para o próximo podcast, né? Uma outra conversa, um outro convidado. Esse mês teremos três programas. Hoje é 1º de abril, nós não mentimos aqui, não fizemos homenagem ao dia, né? Tudo que falamos verdade, né? Bem, bom pontuar isso, né? E daqui a 15 dias, como é quinzenal, voltaremos para mais um Cena Cultura Podcast, o podcast Centro Cultura, a ordem vocês escolhem e nos assistam, né? Todos vocês estão em casa, estão assistindo agora, ou vão nos assistir, que aí vai ficar, né, na internet. Vai lá no canal no YouTube, a gente está chegando no Spotify e nos acompanha no Instagram. Enfim, tamo junto. Tamo junto, Ítalo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Massa.